E a tributação do agronegócio, ou a possibilidade dela no estado de Goiás, desde que o governador reeleito, Ronaldo Caiado, sugeriu a criação de um fundo de investimentos, ou um fundo de arrecadação para rodovias e estradas, começou a acontecer, ele já reuniu líderes do agro, já falou sobre esse fundo, que é uma tributação, mas tratado pelo governo, pelo próximo governo, ou pelo governador reeleito, né, para o estado goiano, trouxe muito desconforto para o setor, porque o sentimento é realmente desse de não entendimento, uma vez que durante toda a corrida para o governo houve essa promessa de que o agro não seria tributado. Agora, essa possibilidade chega com um outro nome, as instituições já se manifestaram descontentes com essa possibilidade de medida, esse fundo ainda está sendo discutido e o que a gente precisa entender neste momento é como funciona a tributação no agronegócio e, mais do que isso, o quanto isso vai pesar não só para o produtor rural, mas também para o consumidor final, porque inevitavelmente aquilo que se paga no campo vai chegar até a mesa, isso é líquido e certo. Para nos ajudar a entender o que está acontecendo, que fundo é esse, que tributo é esse, inclusive fazendo uma comparação com outros estados que já têm tributações sobre o agro, a gente convidou o Dr. Leonardo Amaral, que é advogado tributarista do escritório Amaral e Melo Advogados, para estar conosco, para a gente entender um pouco mais desse assunto. Não é isso, Dr. Leonardo? Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer ter o senhor com a gente. Olá, Carla. Olá a todos os nossos telespectadores. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês e principalmente para a gente poder passar algumas explicações e acabar com alguns mitos, né, relacionados à tributação no agronegócio. Eu acho importante a gente trazer esses esclarecimentos de um especialista, doutor Leonardo, porque é completamente compreensível o governador Ronaldo Caiado, reeleito para o estado do Goiás, ele precisa realmente equilibrar a arrecadação. Ele teve, né, o estado e alguns estados teve algumas perdas ali com mudanças no Congresso Nacional, tão logo isso foi necessário para também sanar outros problemas que o Brasil carregou da pandemia, da guerra, dos custos de produção em diversos setores, mas olhar para o agro pode ser preocupante justamente por conta dessa possibilidade ou da inerência do impacto no consumidor final. E a gente está falando de comida, e a gente já estava falando de uma dificuldade de comprar comida. A gente está controlando a inflação agora, mas o poder de compra do brasileiro ainda está corroído. Talvez por isso também o setor tenha recebido a informação com tanto desconforto, não? Exatamente, você tocou num ponto que eu acho fundamental. E aqui, assim, é importante tentar acabar com esse mito que uma pequena parte da população e também de alguns políticos, de entenderem que a tributação do agro é pouco, que o setor é pouco tributado. Isso não é verdade, né? A gente que lida com a tributação aqui no dia a dia, nós percebemos a carga tributária alta, ela prejudica, sim, o custo de produção, e essa criação agora, pretendida pelo governo do estado de Goiás, ela vem onerar mais ainda o que já está alto. Inclusive, nós fizemos aqui um cálculo, uma estimativa, e se caso for realmente criada essa contribuição para o Fundo Estadual de Goiás, você vai ter aí, o produtor rural pode ter um impacto no lucro dele de 5 a 10%. Ou seja, quando você mensura esse custo no lucro, diretamente no lucro, você verifica a quantidade, o tamanho, né, que isso representa nas contas para o produtor. E o que vai acabar onerando, no final das contas, o bolso do consumidor. Doutor Leonardo, a gente tem outros estados que já têm tributações parecidas, como é o caso do Mato Grosso do Sul, por exemplo. Que analogia a gente pode trazer para mostrar esses impactos do que poderia acontecer no estado de Goiás? Bom, analisando os dois estados que já cobram essa contribuição dos produtores rurais, nós temos Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Após a apresentação do projeto de lei pelo governador Caiado, nós detectamos que são mecanismos bem semelhantes ao do estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, nesses estados, como que funciona? A cobrança, ela incide sobre a comercialização da produção agrícola.
Então, todas as vezes em que há o transporte, por exemplo, no estado do Mato Grosso, né, o produtor rural vai ter que pagar uma determinada quantia em dinheiro para o governo de Mato Grosso, né, para que ele possa usufruir de benefícios fiscais ou se manter num regime de recolhimento do ICMS que lhe é mais favorável, que é mais simples. Então, ou seja, na prática, tanto Mato Grosso como Mato Grosso do Sul e o que o Estado de Goiás pretende é criar dificuldades, né, na hora de você recolher o imposto ICMS para vender facilidade mediante o pagamento dessa contribuição. E aqui vem a grande questão. É, isso, quando acontece, você impõe essa dificuldade e diz assim para o produtor: olha, paga a contribuição que eu retiro essa dificuldade para você. Será que isso aqui, então, configura um pagamento espontâneo, algo voluntário, como mencionam os estados que cobram esse tipo de contribuição? Ou nós estamos falando aqui de um tributo novo, e que acaba sendo compulsório? O produtor não tem outra opção a não ser pagar. Esse é o grande ponto que nós temos que superar, né? E vamos dizer assim, qualificar. Se for tributo, a gente pode concluir aqui que essa criação dessa contribuição é totalmente errada e viola preceitos constitucionais. Eu ia dizer isso, se a gente caracteriza e se a medida for realmente efetivada, ela tem caráter institucional, doutor Leonardo? Então, é isso que a gente estava dizendo. Veja bem, aqui no projeto de lei do Estado de Goiás, foi fixado um valor de 1,6% sobre o valor da comercialização, o valor de venda da produção rural. Então, o projeto ele diz assim, ó, produtor, se você quiser ter isenção na hora que for vender sua produção aqui interna, né, dentro do Estado de Goiás, você vai ter que pagar 1,6% sobre o valor da operação. E veja bem, então, nesse caso, o Estado de Goiás passa a cobrar algo que não é cobrado, que não deveria ser cobrado. Então, ele acaba onerando, né, essa cadeia produtiva que começa no produtor rural e vai chegar no consumidor. A grande questão, então, e que isso é questionado, a lei de Mato Grosso, a de Mato Grosso do Sul, o questionamento jurídico, e que inclusive já chegou ao Supremo Tribunal Federal, mas infelizmente ainda não teve um mérito julgado, enfrentado, as ações foram arquivadas por questões processuais. Então, ou seja, o assunto está aberto ainda. É o quê? É essa dúvida, se configura ou não uma obrigação tributária. E eu entendo, né, e vários outros estudiosos do direito tributário e profissionais do mais alto gabarito, professores renomadíssimos no Brasil, entendem, né, que essa cobrança ela é uma obrigação tributária, porque não há voluntariedade aqui do produtor. Acaba sendo uma obrigação, porque o produtor se vê diante de tamanha dificuldade criada pelo Estado, que ele acaba preferindo pagar algo que é errado, que é inválido. Por quê? Porque ele vai sofrer uma consequência, né, uma sanção, caso ele não venha recolher essa contribuição. Certo. E é aí que mora o perigo, porque a competitividade do produtor, né, doutor Leonardo, ela está muito conectada a todo esse processo. E uma discussão recente, ou num passado recente, foi toda a questão do fundo rural, por exemplo. Eu acho que todas essas memórias estão muito frescas ainda na cabeça do produtor, porque ele passou pelo Fundo Rural, ele passa pelo FETAB lá no Mato Grosso do Sul, não vamos lembrar agora o nome do tributo, mas tudo isso está muito conectado e ele sabe que essa contribuição voluntária ou algo nesse sentido pode ser muito arriscado, pode haver uma brechazinha ali na lei, quando ele vê ele tem uma dívida enorme e não só a sua competitividade, mas a sua saúde financeira pode ficar bastante ameaçada, né? Olha, excelente lembrança o caso de Fundo Rural. Para a gente ver como o nosso sistema tributário gera insegurança jurídica, né, para os contribuintes. No caso do produtor rural, e essa questão de criação dessa contribuição, como o FETAB, que é cobrado no Mato Grosso, e a Fundersul, em Mato Grosso do Sul, né, e agora em Goiás, o Funderinfra, o que acontece? Essa invalidade, dizer que é voluntário, os estados dizem que essa contribuição é voluntária, aqui está o maior risco, né? Então, o produtor
em se aprovando esse projeto de lei aqui no Estado de Goiás, eu não tenho dúvidas que haverá uma enxurrada de ações judiciais tentando derrubar essa criação dessa contribuição. E aí vem toda a lembrança do Fundo Rural, é preciso muita cautela, profissionais especializados na área, né, para que possa fazer essa discussão no âmbito judicial de uma forma segura e que não venha provocar aí um endividamento, né, o que nós chamamos aí de passivo do Fundo Rural, que foi provocado justamente por isso. Os produtores acreditaram numa posição do Poder Judiciário no início e foram surpreendidos anos depois com uma decisão questionável do Supremo Tribunal Federal invalidando ou validando algo que no passado teria sido invalidado. E pegou todo mundo de surpresa, criando aí esse endividamento, o passivo do Fundo Rural, que até hoje nós não temos soluções e vem gerando problemas aí no dia a dia para o produtor. Doutor Leonardo, o produtor, antes dessas medidas serem efetivadas, ou as associações de classe, enfim, eles podem dar alguns passos para tentar evitar que uma medida como essa aconteça, ou realmente as coisas precisam acontecer para então eles poderem se manifestar, enfim, porque como eu relatei aqui no começo da nossa entrevista, o governador reeleito, Ronaldo Caiado, convocou os líderes. Então estavam ali o presidente da FAEG, o presidente da ProSoja Goiás, outras associações de classe. A gente tem uma força muito grande das usinas de biocombustíveis no estado do Goiás. Então, quer dizer, é um estado muito pujante, é um estado que tem uma importância muito forte e é um estado primariamente agrícola, né? Então, assim, a economia do estado também fica ali comprometido o livre comércio, a competitividade do próprio estado. Quer dizer, número 1 de pergunta, a gente já tem essa organização do setor produtivo, das associações de classe buscando uma alternativa? E número 2, como é que tá? O senhor tem acompanhado esse diálogo entre governo e setor nesse momento para tentar achar um meio termo para isso? Olha, o que nós temos observado aqui é que existe sim uma organização. As entidades representativas do setor agrícola têm se manifestado, emitido notas mostrando total contrariedade, descontentamento com a postura do governo do estado de Goiás. O sentimento aqui chega a ser de uma traição realmente, porque isso não foi mencionado em momento de eleição, em momento em que o atual governador estava concorrendo à sua reeleição, o que teria impacto muito forte, né, se caso isso tivesse sido levantado nesse período eleitoral. Mas, enfim, em razão disso, a sensação é de traição e essas entidades vêm atuando aí, né, fortemente no sentido de combater a aprovação desta contribuição. Agora, de outro lado, o que nós acompanhamos é uma certa celeridade, né, rapidez na tramitação desse projeto na Assembleia do Estado de Goiás. Sim. Então, o que isso demonstra, acaba levando a gente a concluir que os deputados estaduais, não todos, claro, mas em sua grande maioria, têm se mostrado favorável à criação, ou seja, estão trilhando aí juntamente com o governo do Estado de Goiás, o que demonstra claramente, então, que não estão atendendo, né, e não estão olhando o setor produtivo que mais gera divisas aqui para o Estado. Pensar que um projeto como esse, eu estou aqui com o seu estudo, doutor Leonardo, pensar que um projeto como esse pode ser votado até o final do mês que vem na Assembleia Legislativa é muita celeridade, né? Um projeto que, inclusive, precisa de uma discussão aprofundada. Tão logo nós tivemos essa informação, eu fui também ouvir ali outras fontes e ouvi o presidente da ProSoja, que ele dizia o seguinte: Carla, o governo nos colocou aberto ao diálogo, né? Precisamos entender de fato o que o setor produtivo tem a nos dizer, mas o setor já falou que não há discussões em torno da criação de um tributo. O que a gente pode fazer é estar aberto ao diálogo para achar uma outra alternativa para a arrecadação. O senhor acha que realmente esse pode ser um caminho sobre os quais esse projeto pode percorrer, ou realmente deve avançar com rapidez na Assembleia Legislativa e a gente vê essa medida talvez sendo imposta ao setor já no começo do ano que vem?
É. O que a gente percebe é que o trabalho político, né, em que as entidades representativas do setor podem impedir, tentar convencer os deputados aí a votarem contra o projeto, esse é o momento. Isso tem sido feito, né? Nós vamos ter aí um movimento composto aí por todos os produtores e entidades, estão convidando, né, a categoria para comparecer lá na Assembleia do Estado de Goiás e poder impedir, mostrar o descontentamento do setor perante os deputados estaduais. Mas, como eu disse anteriormente, né, na política, o que a gente vê, o que se mostra, às vezes, nem sempre é o que vai acontecer, a realidade. Né? Então, essa celeridade que vem se mostrando aí na apreciação desse projeto me deixa com o pé atrás, a pulga atrás da orelha, e eu acredito que sim, que mesmo diante desse tamanho esforço das entidades do setor agrícola em mostrar sua contrariedade, mesmo assim, esse projeto ele tende a ser aprovado. E, infelizmente, onerando mais ainda, né, aumentando mais ainda o custo de produção, que já está altíssimo aqui para o produtor rural. Certo. Bom, doutor Leonardo, a gente vai continuar acompanhando esse assunto, os desdobramentos dele. Eu conto com a sua colaboração para estar conosco e nos manter atualizados. E mais do que isso, a gente deixar o produtor, né, com a última informação sempre para que ele possa estar um passo à frente e poder se proteger da forma como seja possível. E a gente sabe que o setor está organizado para tentar evitar o avanço disso tudo, mas fazendo o que é possível, que está ao seu alcance dentro da lei. Então, eu agradeço demais pelos esclarecimentos e já conto com o senhor para próximas entrevistas para que nós possamos continuar mantendo a nossa audiência atualizada e, como eu falei, munida de conhecimento, porque o conhecimento liberta, né, doutor Leonardo? Exatamente, eu fico muito feliz pelo convite, ficarei aqui à disposição para novas entrevistas aí, poder colaborar, porque como você disse, essas informações precisam ser levadas para o produtor e para a sociedade em geral. Nós precisamos acabar com esse mito de achar que o setor ele é beneficiado, né? Quando a tributação do setor agrícola ela é desonerada, ela é menor, nós não estamos aqui favorecendo o produtor rural. Nós estamos, no final das contas, fazendo um bem para toda a sociedade brasileira, reduzindo os encargos e fazendo com que a alimentação chegue de uma forma bem mais barata, né, para nós consumidores. A gente também não pode esquecer, né, doutor Leonardo, que até que o alimento seja produzido, o produtor também paga uma outra carga tributária em cima dos seus insumos, em cima da sua terra, na hora de fazer a sua folha de pagamentos. Então, há uma carga tributária que já está colocada sobre o setor, né? Talvez não exatamente sobre a sua comercialização, mas sobre todo aquele processo. E a gente sabe muito bem como são as realidades dos países onde o agronegócio é tributado, como é o caso da Argentina, por exemplo, que está ali sofrendo a duras penas, né, com o governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, com esse aumento das retenções, né, ou as taxações. A gente estava fazendo os cálculos, 60% fica para o governo. Quer dizer, é mais que um sócio majoritário, né, doutor Leonardo? Isso é inadmissível. É confiscatório, né? Você deu o exemplo da Argentina, isso aí é o que nós não podemos fazer com o setor, né, do agronegócio aqui no Brasil. O setor que vem demonstrando a sua força e que vem propiciando, né, o desenvolvimento econômico e social aqui no Brasil. Então, nós não podemos punir, né, as pessoas que estão aqui nesse setor trabalhando. Será que nós vamos matar a galinha dos ovos de ouro, né, seguindo aquela história antiga aí que minha avó me contava e de conhecimento popular? Nós não podemos fazer isso. Nós temos que trabalhar e defender o setor. Tá certo. Doutor Leonardo, obrigada mais uma vez. Já espero o senhor aqui para as próximas, que tenho certeza que a gente vai ter muito assunto para tratar até o final desse ano, viu? E no começo de 23, com certeza. Muito obrigado e eu estarei aqui à disposição, viu? Um grande abraço. Obrigado, um abraço para o senhor também. Até a próxima. Dr. Leonardo Amaral, advogado tributarista do escritório Amaral e Melo Advogados, para nos trazer esclarecimentos. E mais do que isso, esse estudo do Dr. Leonardo, que inclusive vai estar logo abaixo do vídeo, né, daqui da nossa entrevista, ele traz todas essas condições, né? Eu tô até separando aqui as informações para a gente recuperar.
é uma possibilidade de até 1,65% desse tributo que pode ser colocado sobre o agronegócio goiano. Nós temos ainda a possibilidade de um prejuízo que pode ficar a determinar ali pelo tamanho do produtor e tudo mais, de 5 a 10%. Então a gente está falando de situações muito graves. E a gente está falando de outros estados que têm modelos similares a esse da tributação que está sendo proposta para o estado do Goiás, esse fundo, Funderinfra, né, é o nome que está sendo proposto. Então a gente vai continuar monitorando aqui, a gente quer ouvir o governo vai se posicionar, a gente já pediu a palavra do governo, né, a entrevista com o governador Ronaldo Caiado. A resposta que nós temos da Secretaria de Comunicação do Governo do Goiás é de que tão logo essas discussões elas estejam mais avançadas, né, menos prematuras, e que a gente já tenha uma informação mais clara do que vai acontecer, as informações serão dadas aqui à nossa audiência do Notícias Agrícolas. E volto a dizer, as portas estão abertas para o governo e para o setor. Precisamos entender todas as realidades, mas precisamos entender que tão logo a gente taxe a comida no campo, ela vai ser mais cara para o consumidor final. Os estudos mostram isso, deixam isso claro, nós já tivemos essas discussões antes e sabemos que esse pode não ser o melhor caminho, mas é uma alternativa e a gente precisa discuti-la como é o bom do debate, certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação está sempre aqui para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.